Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta. E hoje nós vamos descobrir, gente, que não muito comum, as escolas de música são um diferencial para o desenvolvimento humano, principalmente quando a prática é iniciada na fase infantil. A atividade pode aliviar a timidez, potencializar a memória, além de ser uma opção extracurricular, educativa e divertida. Mas como é que os pais podem incentivar as crianças a seguirem a atividade musical, hein? Existem cuidados que devem ser tomados? Quais os outros benefícios da música? Para responder essas e outras questões, eu recebo o psicanalista Matheus Caronis para conversar com a gente sobre esse assunto. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Muito obrigado a você, Bruna. E, bom, vamos falar com todos os espectadores sobre música, educação e essa fase tão importante que é a infância, essa fase da criança que, inserida na música, pode ter incríveis benefícios. Vamos lá. A fase infantil, né, Matheus? Você, como psicanalista, sabe muito melhor do que eu. É uma fase que nos acompanha para o resto da vida, né? Então, é um momento muito importante, realmente, da vida. Mas eu queria começar pelo início, para a gente não se perder no meio do caminho. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho a respeito do seu trabalho. Conta para a gente qual que é a sua ligação com a música, como é que você usa a música também no seu trabalho, por favor. Claro. Bom, eu sou psicólogo, mestre, doutorando em neurociências e uso a música em dois sentidos. No primeiro, do ramo da pesquisa, em que, junto com todas as pessoas que trabalham comigo, orientadores e orientandos, nós pesquisamos bastante sobre os benefícios, sobretudo na área da neurociência, em questão da música, em questão das vibrações sonoras, quando a gente pensa em resposta em neurociência. E no outro, na clínica. Com toda certeza, a inserção em música pode auxiliar não só a pessoa que tem ansiedade, que tem depressão, estou falando em crianças mesmo, mas também as pessoas que possuem condições como espectro autista, como, por exemplo, TDAH, também em exercícios e técnicas que podem ajudar bastante no desenvolvimento, no aumento do desenvolvimento cognitivo ao longo da vida. Matheus, me conta uma coisa, existem indícios científicos, estudos que comprovam os benefícios da música, sobretudo nessa fase infantil, de fato realmente ajuda as crianças a se inserirem melhor em sociedade, auxiliam no desenvolvimento? O que você pode nos dizer sobre isso? Inegavelmente ajuda, inclusive pela amplitude que a música pode acessar. Vamos começando, por exemplo, por pesquisas que têm empregado, e aqui até mesmo no Brasil temos estudos pioneiros aqui no Brasil, em que fazem a criança, ou até mesmo bebês, escutarem frequências sonoras, músicas, em diversos ritmos, e observa-se que há uma reação diferenciada e conjunta em todo o sistema nervoso dessa criança. E quando a gente vai observar, sobretudo métodos, por exemplo, de musicoterapia, a gente observa a partir de estudos dessa intervenção, a gente consegue observar mais à frente que há habilidades que são desbloqueadas a partir dali. E, além disso, também a conexão com uma inteligência emocional mais apurada. Afinal, a música tem esse poder, né? Tem essa conexão de poder evocar emoções, e quando a gente evoca emoções, também podemos evocar memórias. Então, se a gente consegue fazer essa associação, nossa, que maravilhas que conseguimos alcançar. Então, sim, temos grandes respaldos dentro
dos estudos em psicologia e Uhum. neurociência. E você conseguiria, assim, citar alguns benefícios da música, sobretudo nessa fase infantil? De fato, ajuda, por exemplo, a criança a melhorar a timidez, caso ela tenha uma certa timidez? Quais outros benefícios que você consegue se recordar, assim, de prontidão? Com certeza. Vamos começar com o primeiro, como a música ela acessa algumas áreas dentro do nosso cérebro e que vão condicionar a habilidades ou desbloqueios, como a ansiedade social, né, que é a timidez e outros. Começando com a ideia de que a música ela acessa a parte mais interna do nosso cérebro, que é o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, sensações, Uhum. são por ali. E aí, quando há essa ativação dessa área, logo deve haver um processamento da parte racional do nosso sistema. Uhum. Logo, o nosso sistema cortical. Bom, se a gente pensa assim, é a nível neurociência, mas e a nível comportamental? A gente consegue pensar, por exemplo, a música como uma forma de interação social, o aprender sobre música acessando outras áreas, como, por exemplo, uma criança que vai aprender a ler uma partitura, ela está aprendendo uma nova linguagem, ela está aprendendo uma nova forma de se relacionar e de expor seus próprios sentimentos, suas Uhum. próprias emoções. Então, também tendo esse lado de desenvolvimento não só pessoal, mas também de inteligência emocional, inteligência social e também outros aspectos, como linguagem, aspectos na lógica, né, que com Uhum. certeza são de alto benefício. E quanto mais cedo a criança receber a música, né, como parte ali, fazendo parte da vida dela, esses benefícios vão também chegar mais cedo para essa criança. Isso pode, claro, ter um resultado positivo quando essa criança se tornar um adulto? Mas com toda certeza. Inclusive, temos os estudos, sobretudo nos Estados Unidos, na Irlanda, falando de música, inclusive enquanto estiver sendo gestada, né? Colocando ali o estímulo direto da mãe. E depois, quando nascido, desde o início, já é uma coisa extremamente positiva. Isso porque a gente tem uma capacidade que é super mais aflorada quando jovens, que é a plasticidade neural, ou neuroplasticidade, em que o cérebro pode incorrer em novas conexões. O que isso implica? Em novos conhecimentos. Quanto mais cedo a pessoa aprender e ser estimulada em diversos níveis, sobretudo sonoros, sensoriais, pois a gente sente também a música pelo corpo, né, pelo tato, né, também. Quanto mais esses estímulos, mais a gente consegue corresponder a eles e mais a gente consegue administrá-los. O que então, mais à frente, ao longo da vida, a gente consegue então ter mais habilidade para administrar outros diferentes estímulos. Inclusive administrar os nossos próprios sentimentos, né? Eu imagino que com relação a essa questão da terapia musical, isso também pode ser um benefício muito grande, né? É mais um instrumento que essa criança, que depois vai vir a ser um adulto, vai ter para conseguir lidar com os problemas da vida, com as emoções, porque todos nós temos isso, né? Então, mais um instrumento para tentar driblar ou lidar realmente com tudo isso. Quanto mais instrumento, melhor. Né? Agora eu fiquei pensando, ouvindo você falar, Matheus, eu vou te fazer uma pergunta aqui, não sei se você tem essa resposta, mas estou curiosa. Esses estímulos musicais, esses acessos, né, que você estava comentando com a gente, podem depender também muito do estilo musical? Tem alguma coisa a ver com as notas musicais, com o estilo da música? Cada estilo pode nos trazer uma sensação diferente, por exemplo? Com toda certeza, mas isso não é realmente um padrão que vai definir, mas sim
gostos, e gostos que a gente adquire em perfil genético, né? Nossos pais gostam de algum ritmo que já escutam desde estarmos ali prontinhos na barriga da mãe, e esses gostos acabam se transmitindo. Mas a gente sabe, também há estudos, como, por exemplo, Paul Ekman e tal, que vão trazer exemplos como, por exemplo, os sons mais graves sendo os sons mais agradáveis na natureza e, portanto, acabam sendo os mais agradáveis, sobretudo para crianças e tal, aqueles sons com tons um pouco mais graves, né? Mas mesmo assim, um ritmo é meio difícil de definir qual. Tudo vai depender realmente do contexto e também do que o pai, do que aquela mãe, ou o que o responsável também gosta, né? Uhum. E aí, mais para frente, enquanto a criança vai tendo uma maturidade social, aí sim a gente consegue ver outros benefícios numa questão que a criança prefira. Porque aí já é o meio influenciando o que seria o melhor gosto para aquela criança. Aí vale outros construtos a se analisar. É o que eu sempre digo, a música ela precisa de muitos estudos para entender o quão complexa pode ser, mas seus benefícios são sempre inegáveis. E um desses benefícios, eu estava aqui pensando também enquanto você falava, um desses benefícios pode ser, inclusive, a criação de uma conexão um pouco mais íntima com o pai, com a mãe, com a avó, com aquela pessoa que incentiva ou que insere a música na vida daquela criança. Eu fico pensando muito nessa questão do estilo musical, né, do gosto musical. Às vezes o pai, o avô coloca um disco para o filho e aquilo vai passando de geração em geração, acaba criando uma conexão familiar também muito importante, e isso não tem como não beneficiar uma criança em desenvolvimento. Eu imagino. Se eu estiver errada, você me corrige. Nem um pouco errada, muito pelo contrário, exatamente como falei lá no início, né? A música ela acessa o sistema límbico, as emoções. E veja, até para quem está em casa, é impossível você conseguir lembrar de alguma cena da sua vida sem atrelar uma emoção a ela. E se as músicas também se atrelam a emoções, basicamente se você gosta, não gosta, sente boas emoções ou não, então é mais outra válvula que vai fazer você acessar memórias, você acessar também episódios e até mesmo sentimentos e emoções com lugares e, sobretudo, com pessoas. Então, eu preciso te fazer essa pergunta, porque a gente está falando muito bem da música. Eu preciso saber se existe algum cuidado que precisa ser tomado ou se realmente só existem benefícios. Existe algum malefício, alguma coisa que a gente precisa ficar ali com um pouquinho de pé atrás, que precisamos ter ali uma preocupação, ou realmente não? Só existem benefícios nisso? Temos que tomar alguns cuidados, sim. Um exemplo é quanto ao estímulo, a intensidade desse estímulo. Exemplo, volume. Né, o volume do som, a quantidade de músicas que a gente recebe diariamente, isso porque um mesmo estímulo constantemente àquela pessoa pode desensibilizar aquela pessoa. Eu dou um exemplo. Se você ficar o tempo todo numa tela, né, visualizando, sempre ali trabalhando no computador, depois indo para o celular e tal, é a mesma coisa, a gente vai ter danos à visão. É a mesma coisa para a música. Então, por exemplo, como que a maioria de nós brasileiros escutamos música? Por aqui, por fones, que vão direto em nosso aparelho auditivo e podem causar danos. Esse é o primeiro. Segundo, é a parte social daquela música. As letras devem se prestar atenção, sobretudo, na idade, na primeira infância e até mesmo na segunda parte, até para a adolescência. Deve-se prestar atenção qual o conteúdo que estão naquelas letras, porque assim como elas evocam emoções, elas podem evocar também verdades, ou melhor, verdades que não são produtivas. Infelizmente, a gente encontra aqui diversos pedaços culturais que remetem a episódios
não muito legais da vida cotidiana, mas repete de forma positiva, né? Trazendo uma visualização positiva a coisas que podem ser até mesmo criminosas, infelizmente. Então, é um segundo ponto que deve se tomar cuidado e é aquele filtro que deve passar, sobretudo, à frente de pais responsáveis, professores e entre outros. Agora, digamos, Matheus, que esse pai, que essa mãe não teve, né, essa conexão muito musical na própria infância mesmo, não recebeu esse estímulo, e o filho ali nasceu também, esse pai e essa mãe não foram ali capazes de imediatamente incentivar a criança, apresentar a música para essa criança. Mas, digamos ali que a gente está falando de uma criança já na meia infância, assim, esse pai e essa mãe, eles descobriram que pode ser algo positivo para a vida daquele filho, daquela filha. Como incentivar, como inserir essa cultura musical, essa questão da terapia musical também na vida das crianças sem assustar, como apresentar, como introduzir isso? Primeiro, e sempre falo isso quando atendo pais, dê o exemplo. Começa com você. Comece você, pai, você, mãe, você, avó, avô, professor. Comece você colocando a música que acha que irá agradar a ambos. Comece você, talvez, experimentando com algum instrumento, mesmo aqueles instrumentos mais simples que a gente encontra em lojas de brinquedo, brincando ali. Há instrumentos, inclusive, bem simples. O kazoo, por exemplo, um instrumento bem simples para iniciação musical, né? E é isso, é um início. Eu sempre recomendo, dê um primeiro passo, mas dê primeiro com você, porque a gente não consegue moldar 100% o comportamento do outro, mas consegue apresentar exemplos para o outro. E essa é a ideia. Qual seria, se a gente for fazer uma comparação, se isso for possível, Matheus, de uma pessoa que teve a música ali apresentada, né, logo no início da vida, lá na infância, qual a diferença de alguém que lida muito bem com isso, que tem já a música como, de fato, uma parte importante da vida, até mesmo um instrumento para lidar com as questões emocionais, e a diferença entre essa pessoa e aquela que não tem nenhuma vivência com a música, que não foi apresentada, que não tem nenhuma intimidade. Existe, a gente consegue fazer uma comparação? Quais seriam ali as características mais marcantes de uma e de outra? Com certeza. Para não complicar, nem vou entrar tanto em neurociência, eu vou dar um exemplo bem comportamental. Vamos imaginar que dentro de uma sala de cinema esteja essa pessoa que nunca teve uma boa experiência com música e a outra que teve toda a conexão. E está vendo um filme daquele com bastantes emoções, né, de momentos tensos a momentos de alívio cômico. Com certeza aquela pessoa que ainda não recebeu nenhum estímulo vai demorar para compreender e receber as informações daquela cena. Não vai conseguir aproveitar tanto o filme quanto o outro que teve acesso e conexões com a música. E se aqui é um exemplo com o filme, né, isso também se remonta à vida total. Se eu tenho problemas agora de conectar a música, que tem a ver com o humor de um ambiente, qual seria a probabilidade dessa pessoa sem estímulo ir para um outro ambiente na vida já adulta e conseguir entender contextos? Com certeza muito mais limitada do que o outro que se experimentou na parte musical. Então, tem desde pontos intrínsecos, né, pessoais, da sua subjetividade, bem como também a percepção social. Aí sim, a gente vê, se eu não consigo entender o meu meio, aonde eu estou, eu vou ter medo dessas pessoas. Poxa, medo dessas pessoas, eu vou ter ansiedade social, eu vou ser tímido.
eu não vou conseguir me apresentar, eu talvez vá ter que bloquear a minha vida, porque eu não consigo expandi-la. Veja, tudo isso porque a gente não viu um pouco de música na infância. Então, aí a gente vê a comparação possível. É de fato um instrumento realmente, né, para essa pessoa, para essa criança, para esse ser humano lidar também com as questões da vida, né? Lidar com as questões sociais, lidar com os seus próprios sentimentos. É um de tantos outros que nós temos, mas é um tão importante quanto, né? E às vezes não se fala tanto nisso. Então, diante disso, eu queria te perguntar também qual que é a importância de se falar sobre isso, de se promover políticas públicas relacionadas a isso. O que você poderia nos dizer? O acesso, por exemplo, à música de uma criança que vem de uma família que tem um pouco mais de condição financeira do que outra, que existe uma diferença, né, a uma outra que não tem tanto assim, esse acesso musical, a essa cultura. Qual é a importância de a gente trazer esse debate à tona, Matheus, na sua visão? A maior importância é, sobretudo, essa administração da inteligência emocional, né? A pessoa conseguir ter e estabelecer um controle maior de si própria, ou pelo menos se entender. Porque quando não se entende, quando a pessoa não entende, outra pessoa vai fazer o entendimento por ela. E aí o que acontece? Infelizmente, quando a gente fala, por exemplo, pela ausência disso em políticas públicas, aquela criança, aquele adolescente pode ser aliciado para um outro lugar, quando não tem toda essa conexão e um uso bem adaptado da questão musical. Acaba replicando coisas que eu vejo até mesmo aqui na Alesp, né? Vejo alguns políticos até tentando combater, mas não pensando tanto sobre quanto que administrar o que é a música, o que se passar a música. E todos esses pontos culturais, o que isso poderia, por exemplo, não oferecer a uma pessoa que não tem nenhuma oportunidade realmente na vida? E aí, no final, acaba escutando uma música sem filtro, aliciada para algum lugar que, infelizmente, a gente sabe que existem diversos lugares, tudo porque houve uma falha de acessar aquela região, na educação, na saúde pública, porque temos também a musicoterapia, né, que a gente vê. Para quem tem mais possibilidade de acesso financeiro, é fácil de chegar lá. Mas quem não tem, e aí? E aí a gente, infelizmente, acaba encontrando pessoas que não estão educadas musicalmente, não só musicalmente, mas de outros sentidos, né? Música é só, como repetido aqui, né? É só mais uma válvula. Mas se a gente pudesse acessar essa parte, será que a gente não teria salvado vidas? Será que a gente não teria chegado a um ponto interessante na administração pública e na economia? É um efeito dominó. Isso precisa ser pensado agora, para daqui a uns 20 anos a gente conseguir colher frutos. A gente vê isso em nações mais desenvolvidas. Não é sobre somente a educação financeira nas escolas, mas é sobre o conversar sobre o cultural com intensidade, importância e, sobretudo, com promoção de saúde com a música nesses lugares. É muito interessante. É a importância do lazer também nessa idade, né, Matheus? Porque quando uma criança não tem acesso ao lazer, ela vai canalizar aquela energia que ela tem em outro lugar. E aí pode ser o grande perigo, né? A gente está chegando aqui aos minutos finais do nosso programa. Foi um bate-papo até aqui, para mim, muito enriquecedor. Mas eu preciso te perguntar, porque eu estou aprendendo aqui com você, eu preciso te perguntar se tem alguma questão muito importante ainda relacionada à música, à musicoterapia, ou, enfim, a associação entre as duas coisas, que eu, porventura, ainda não te perguntei. Quais são aí as suas considerações finais? O que você tem mais a respeito para falar sobre esse assunto com a gente? Com certeza.
Uma coisa muito importante, em outra entrevista aqui na Lesp, eu mencionei que eu tenho um filho com espectro autista, né? E um ponto que foi fundamental, está sendo fundamental, é essa inserção da musicoterapia na vida dele. Inclusive, acredito que um dos que mais teve desempenho dentro do desenvolvimento cognitivo dele. A partir dali, eu fui estudar, né? Dentro dessa área, acabei estudando. E uma coisa que, inclusive, planos de saúde, convênios, não tem visto ainda como um potencial tão interessante para o desenvolvimento de crianças, de adolescentes, e não somente isso, de adultos também, em diversas situações. E quando um hospital, por exemplo, promove alguma coisa em musicoterapia, é um luxo, é algo a mais. O que falta de sair do luxo para o necessário? Então, essa é a discussão que a gente precisa mexer. A música é humana. Mesmo que a gente falando, talvez a pessoa não ter nenhuma conexão com música, mas é basicamente impossível a gente pensar a vida sem. Assim como é impossível a gente conseguir pensar a vida sem falar, sem piscar, sem sentidos, né? Sem um dos 5 sentidos. É impossível. É impossível a gente pensar tão facilmente assim. Aí, por que não pensar como, se é uma parte do ser humano, da vida do ser humano, ao invés de pensar como um luxo, como algo realmente só acessível a elites, por que não a toda uma camada populacional com um viés enriquecedor, também popularizável? Infelizmente também é o que acabamos encontrando, e algumas pessoas e até alguns políticos tentam, mas ainda estamos longe de popularizar alguns ritmos, como música clássica, como MPB. Há alguns outros lugares em que, talvez culturalmente, isso não dê para acessar, bem como o contrário, ou seja, a democratização do que é escutar, do que é a música. Então, por que não promover isso? Não há malefícios nesse sentido, só benefícios de inclusão social e, sobretudo, mais uma vez, promoção de saúde. Muito bem, muito bacana conversar com você, Matheus, e eu fiquei aqui só imaginando, enquanto você falava, de fato, os benefícios que a música e a musicoterapia deve ter feito na vida do seu filhinho. Eu fico feliz que ele tenha tido acesso a um instrumento tão importante. Eu te agradeço pela entrevista, viu? Foi um prazer. Prazer é todo meu, e é sempre isso, é sempre um prazer falar sobre psicologia, falar sobre desenvolvimento infantil, né? Desde cedo que a gente consegue construir o futuro. Então, muito obrigado pelo convite, e a gente se encontra em próximas oportunidades, é claro. Tá aí, esse foi mais um Alesp em Pauta. Hoje a gente falou a respeito da música, sobretudo da importância da música no desenvolvimento infantil. Espero que tenha sido um bate-papo importante e enriquecedor para você, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.